Então, qual que é o objeto da psicologia? A psicologia, originalmente, ela nasce como ciência da alma. Porque a palavra psicologia, né, vem de quê? Psique, alma, logos, estudo ou discurso acerca de algo, né? Então, estudo ou discurso acerca da alma. Só que a modernidade, ela rejeita a noção de alma. Então, até trocaram a alma pelo. Usa-se mais o conceito de mente por acharem mais compatível, né, com a psicologia. Então já não usam mais o conceito de alma, acham um conceito ultrapassado, um conceito limitado. E com isso, a psicologia perde a sua unidade. Por quê? A psicologia hoje tenta substituir a alma por quê? Por comportamento, cérebro, inconsciente, cognição, emoção, linguagem. Ou seja, todas essas coisas fazem parte da constituição da estrutura da pessoa humana. Só que as correntes modernas fazem o quê? Reduzem o homem a somente um aspecto desse. É aquilo que Padre José Eduardo fala em uma palestra sua, falando sobre Santo Tomás de Aquino, numa, numa participação que ele fez num programa Eclésia, um programa bem antigo, que ele fala sobre Santo Tomás de Aquino, que ele fala sobre o pensamento metonímico, né, que é pegar uma pequena parcela da realidade e reduzir aquilo como se fosse o todo. Aí ele dá o exemplo do cubo, né? Que a filosofia tomista vai pegar o cubo e olhar todos os lados do cubo. A filosofia moderna não, vai pegar apenas um lado do cubo e já olhar pelo menos por um lado só do cubo e fazer uma análise do cubo inteiro, como se o cubo se resumisse somente àquele lado. É assim que, né, fazendo uma analogia com o conhecimento. Então, nenhuma dessas correntes de psicologia modernas, elas explicam o homem por inteiro. Então, o que os autores fazem para resolver esse problema? Eles partem, né, vão lá na tradição clássica. Eles recorrem à tradição clássica. E qual é o autor clássico que ajuda a solucionar esse problema? Um autor chamado Aristóteles. Então, Aristóteles é o primeiro, né, grande filósofo que vai sistematizar a ciência, tentar sistematizar a ciência da alma. Então, o que é a alma para Aristóteles? Nós vemos isso na aula sobre a alma, tanto a que está disponível na plataforma, como a que está disponível aqui no YouTube, na playlist Antropologia Tomista, que é a aula A Alma em Si Mesma. Nós vemos que Aristóteles e Santo Tomás definem a alma como o princípio da vida. Ou seja, a alma não é um fantasminha que entra dentro de um corpo, né, e que faz com que ele use aquele corpo como se fosse apenas um motor daquele corpo, apenas fosse vamos dizer assim, um exemplo lá que para Platão a alma era como um capitão dentro de um navio, apenas guia o navio ali. Para Aristóteles e Santo Tomás nós vemos que não é isso. Então a alma ela é o princípio formal, ela é a forma do corpo, ou seja, é aquilo que faz o corpo, né, ser um ser vivo em ato. Ou seja, na matéria nós temos somente a potencialidade e, assim como tudo aquilo que existe, nós somos compostos de potência e ato. Potência é a matéria e aquilo que atualiza a matéria é a alma.
seja a forma. Então ali nós temos apenas o corpo, né, que possui a vida em potência, mas a vida é dada pela alma. Então a alma é o princípio que organiza o ser vivo. Então, ela é o princípio que organiza os seres vivos e por isso existem diferentes potências na alma. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat. Estou acompanhando aqui, né? O chat pode fazer alguma pergunta. Então, nós temos potências vegetativas, sensitivas e intelectivas. E o homem possui, segundo Aristóteles, inteligência, vontade, racionalidade e liberdade. A questão da liberdade, ela é algo que é negado pela maioria das correntes de psicologia, principalmente aquelas que reduzem o ser humano a somente o cérebro, a somente os impulsos, as paixões, as emoções, né? Negam a liberdade humana. E sobre a liberdade, sobre essa estrutura da alma, sobre a liberdade, não vamos entrar tanto aqui porque nós já temos aulas específicas, né, só a respeito desse tema. Então não vamos prolongar nisso. Mas o que essa visão de Aristóteles e Santo Tomás nos ajuda a resolver esse problema da psicologia? Porque nos ajuda a compreender a unidade da pessoa humana, a estrutura completa da pessoa humana. Então, nós conseguimos ver o ser humano por todos os aspectos da sua vivência, da sua vida, da sua alma, do seu corpo. Então, a psicologia com base aristotélico-tomista, ela vai observar o ser humano pegando tudo aquilo que as outras correntes trazem de forma fragmentada, unifica aquilo para tornar, né, dar uma unidade à pessoa humana. E no centro disso está a alma, como princípio primeiro e organizador. E aí, os autores vêm, né, dizer, Santo Tomás aprofunda essa visão, né, vai explicar a alma, todo o organismo material, que o homem não é mente separada do corpo, alma e corpo formam unidade, alma racional, então vai explicar pensamento, linguagem, liberdade, consciência moral. Tudo isso nós tratamos na aula sobre Santo Tomás. Então, o que os autores vêm dizer? O que os autores afirmam nesse livro? Que a visão aristotélico-tomista, principalmente a visão tomista, que é a visão aristotélica aprofundada e levada a um estágio, né, de intelectual mais elevado e profundo, né, é muito mais integrada do que os reducionismos modernos. O homem, ele é muito mais complexo do que faz parecer a psicologia moderna. Por quê? Existe o corpo, sensibilidade, emoção, inteligência, vontade e espiritualidade. Então, quando você elimina todas essas dimensões, você não empobrece somente a psicologia, mas a visão da pessoa humana no geral. Você influencia a cultura, você influencia a filosofia, influencia a sociologia, a política e tudo mais. Porque você traz uma nova visão de ser humano reduzida. O ser humano já passa a não ser mais enxergado dentro da sociedade na sua integralidade. E isso é gravíssimo problema.